jornalista João Melo, agora vai entrar no ar. Jornalista João Melo, um abraço para você. Boa noite. Comunicando, João Melo. Boa noite a você, Moraes Filho. Boa noite ao Fabiano Soares, na máquina de som da poderosa M620, Rádio Assunção Esperança. Boa noite aos ouvintes que sintonizam a maior audiência do rádio, o programa Liberdade de Expressão, que só pode ser na Assunção. Moraes, eu quero abrir aqui um parênteses nesta noite para parabenizar o decano, o deputado João de Melo e atual prefeito de Campos Sales, que está mudando de idade hoje, está ficando mais experiente. Portanto, aqui os nossos parabéns ao grande João de Melo, está sintonizado com vocês nesse exato momento, ao Igor Loyola, ao Zé Pazinha, ao Zé Guimarães, todos os amigos que estão brindando nesse exato momento o aniversário do João de Melo na Rádio Assunção Cearense. E dizer a vocês, aos ouvintes, que o Exército Brasileiro, a deputada Eliana vai falava aí da perfuração de poços, o Exército Brasileiro vai perfurar mais de 200 poços profundos em 20 municípios do Ceará. A perfuração dos poços faz parte da Operação Pipa, executada pelo Exército nos estados do Ceará e Piauí. No Ceará, Moraes, serão perfurados, como eu disse a você e aos ouvintes, 200 poços profundos em 20 municípios. O investimento será de 8 milhões e 800 mil reais. Segundo o coordenador da Operação Carro-Pipa do Exército Brasileiro do Ceará e Piauí, o Ceará e o Piauí vão com certeza minimizar o sofrimento da seca, da sede. Portanto, o coronel Claudemir Rangel, que vai coordenar esse trabalho, está otimista que o estado do Ceará e o Piauí vão ter essa condição de oferecer água potável aos nordestinos, aos nossos irmãos que passam momentos difíceis, porque todo mundo sabe que um copo d'água potável de qualidade é o sonho daqueles que não têm acesso a esse tipo de condição. Portanto, agora nós vamos aí, com certeza, ter essa oportunidade. Mas o deputado agora do PR do Ceará embarca no domingo para Nova York, onde representa a Câmara dos Deputados na delegação brasileira, que participa da 47ª sessão da Comissão de População e Desenvolvimento da ONU, composta por 47 países. Confira alguns temas do Encontro Mundial: políticas e programas de desenvolvimento relacionados à população, tendências populacionais, prestação de assistência populacional e outras questões de população e desenvolvimento. A deputada Góes Pereira foi convidada pela Secretaria de Políticas para Mulheres e teve sua indicação confirmada pela Procuradoria da Mulher da Câmara dos Deputados. O ministro do Esporte, o meu caro Moraes, o Aldo Rebelo, lançará na próxima segunda-feira, dia 7 de abril, um convênio com o governo do estado do Ceará, por meio da Secretaria do Esporte, para a realização do programa Esporte e Lazer da cidade. A programação faz parte da agenda do ministro no estado do Ceará e acontece às 16 horas no auditório Planchar Girão, localizado no Arena Castelão. E a presidenta Dilma Rousseff fez um agendamento prévio para vir ao Juazeiro do Norte no dia 5 de maio, com o objetivo de inaugurar 713 casas do programa Minha Casa Minha Vida no município. A informação foi dada pelo prefeito Raimundo Macedo, conhecido como Raimundão, que se encontrava em Brasília hoje à tarde, já acertando todos os preparativos para a vinda da presidenta Dilma. Mais uma aposta que outras casas serão construídas na região do Cariri. Prevê a construção de mais 800 casas. Portanto, quem não tem casa própria deve aí, com certeza, ter um momento de alegria. Mais uma ponte de construção de 1.200 moradias populares em outra área próxima à região do Cariri, é o que Dilma vem fazer aqui no estado do Ceará. E o governador Ciro Gomes anunciou no início da noite de hoje, todo mundo sabe disso, que não irá mais renunciar, vai ficar até o final do mandato, vai cumprir o seu segundo mandato de governo. O comunicado foi feito pela Casa Civil, pelo próprio governo, na página do Facebook dele, página pessoal, e chegou ao conhecimento da imprensa, e ele realmente vai concluir o seu segundo mandato de governador, trabalhando muito, inaugurando muitas obras e fazendo com que a sua palavra realmente seja cumprida, que ele disse meses atrás que ficaria até o final do governo e vai ficar assim, vai permanecer até o fim do dia 31 de dezembro de 2014. E a governadora do Maranhão, Rosiana Sarney, que anunciou ontem que ia sair para disputar o Senado, voltou atrás. Ela anunciou agora há pouco, Moraes, que permanece no governo do estado do Maranhão. A declaração de forma direta foi dada a jornalistas que não puderam fazer perguntas. Portanto, a governadora não será candidata ao Senado, como era especulado pelos setores políticos. Rosiana Sarney, ela tem um risado de dificuldades na administração.
uma das piores governadoras do Nordeste. Ela não fez nada até agora e nem faz mais. Ela recebeu dos jornalistas, alguns jornalistas de sites nacionais, para falar lá no Palácio Leões, mas desistiu de dar entrevista. Portanto, o ex-candidato ao governo, que deverá ser o ex-secretário que estava já pronto para concorrer à vaga para 2015, que é o Luiz Fernando do PMDB, desistiu também. Mas três secretários do partido dela estão animados porque vão disputar a Assembleia Legislativa e a Câmara dos Deputados pelo PMDB e o Partido dos Aliados lá do Maranhão. Aconteceu agora o assassinato de um ex-senador boliviano, Andrés Guzmán. Ele foi assassinado perto do Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, na zona sul de São Paulo, agora há pouco, Moraes. Ele levou 3 tiros dentro de um carro na Avenida Morumbi. O suspeito de efetuar o disparo foi Miguel Garcia Ferreira, que disse à polícia que trabalha há mais de 3 décadas como motorista do empresário Narciso de Moraes e não recebe nada e é sempre humilhado. Então a informação que chega agora é que esse senador boliviano, que tem alguns envolvimentos também com coisas erradas, que não foi esclarecido ainda, levou 3 tiros e tombou sem vida no Morumbi, no Palácio dos Bandeirantes, na calçada daquela infraestrutura. Lamentável. E é lamentável a situação. Mas nós vamos a Brasília porque tem notícia, Moraes. A Receita abre na próxima terça-feira a consulta lote da malha fina do imposto de renda. Mais de 131 mil contribuintes que declararam imposto de renda, pessoa física, entre 2008 e 2013, mas até hoje não receberam a restituição, deve anotar na agenda. A Receita Federal, atenção, Pedro Neto, você que está ligado aí no Monte Castelo, se você não fez ainda a sua restituição, tem que receber, se liga aí, porque na próxima terça-feira, dia 8, portanto, a consulta ao lote de restituição da malha fina nos últimos 5 anos. Mas quem tem os detalhes é o repórter Welton Máximo. Ele traz as informações. Os contribuintes que declararam imposto de renda entre 2008 e 2013, mas até hoje não receberam a restituição, devem ficar de olho. A Receita Federal libera na próxima terça-feira consulta ao lote de restituições da malha fina dos últimos 5 anos. Ao todo, a Receita vai pagar 315 milhões de reais a 131 mil contribuintes. Nesse total, 87 mil foram declarações de 2013. As correções vão variar de 9,8% para as restituições do ano passado a 57% para a malha fina de 2008. Em todos os casos, a correção equivale à variação da taxa seguinte, juros básicos da economia, acumulada desde a entrega da declaração até agora. Os depósitos vão ser feitos no próximo dia 15 na conta informada na declaração do imposto de renda. A relação dos beneficiados vai estar disponível na página da Receita na internet a partir das 9 da manhã desta terça. O endereço é www.receita.fazenda.gov.br. A consulta também pode ser feita pelo telefone 146 e pelos aplicativos da Receita para smartphones e tablets do sistema de iOS e Android. De Brasília, o Elton Máximo. Portanto, esse é o Elton Máximo, que deu aí a sua participação no programa Liberdade de Expressão. Moraes, você continua com mais informações. Desejo a todos uma excelente noite de sexta-feira e, se Deus nos permitir, voltaremos na segunda com mais informações. Só mando um abraço aqui para Pedro Neto do Monte Castelo, o senhor Zé dele, Dona Maria Melo do Jacarecanga, o Tim Gomes, primeiro vice-presidente da mesa diretora, e o Carlos Frederico, João Paulo Monteiro, nosso companheiro de imprensa da Assembleia Legislativa, e o presidente da Assembleia, José Albuquerque, do Partido Republicano da Social. A todos, uma excelente noite e até segunda. É com você, Moraes. Está falado. Eu cumprimento aqui o meu companheiro para o Sérgio Luiz e o nosso Edvasto Mendes.